irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja do Gama. Hoje a gente vai dar continuidade à série de mensagens do projeto Livro na Minha Mão. Nós estamos desfrutando desse livro. Quem tem ouvidos, ouça. São lições de Éfeso e Esmirna, que são duas cartas, das 7 igrejas em Apocalipse. E hoje a gente vai dar continuidade ao desfrute dessa série de mensagens. Hoje a gente vai compartilhar um pouco do capítulo 3, que o tema é Ao Anjo da Igreja em Esmirna, escreve. Então hoje nós vamos compartilhar um pouco e falar um pouco acerca da igreja em Esmirna. Eu quero ler os versículos que estão em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então a igreja em Esmirna é uma igreja de sofrimento, que sofreram, mas perseveraram com o Senhor. Essa palavra Esmirna, em grego, quer dizer mirra. E mirra é uma especiaria muito utilizada na região do Mediterrâneo, e ela é muito utilizada como um produto, material, uma especiaria que serve para antisséptico e também anti-inflamatório. E também era muito utilizado na preparação de pessoas que faleceram, nos corpos, ali como aromatizante. Foi até usado ali por José de Arimateia e Nicodemos na preparação do corpo de Jesus. E essa especiaria mirra também é uma das especiarias que compõe ali o óleo da unção, ali em Êxodo. Vamos ler Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 23 e até o 25. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos de cinamon modoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado da unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Versículo 26. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Então aqui a mirra era uma especiaria que fazia parte da formação do óleo da unção. E o óleo da unção do Antigo Testamento tipifica hoje o Espírito que está em cada um de nós. E o Espírito ali demonstra a eficácia da morte de Cristo. Ali, pelo Espírito, nós podemos desfrutar da natureza ali irrepreensível do Senhor, do viver humano dele, dos sofrimentos que ele passou pela morte e pela sua ressurreição. Por isso que é importante a gente ter essa clareza da importância de passar pelos sofrimentos com o Senhor, que apenas com o Senhor que nós conseguimos vencer as tribulações e conseguimos chegar a ser vencedores, vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então apenas pelo Espírito, vivendo no Espírito, nós podemos suportar, vencer as paixões da carne e vencer as tentações da carne. Por isso que é importante a gente estar ali buscando o Senhor, louvando o Senhor, porque é dessa forma que vamos conseguir vencer o maligno e reinar com o Senhor. E o Senhor é que nos dá essa força, amém?
Vamos voltar para Apocalipse agora, para a igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Quem é o primeiro e o último que esteve morto? Cristo. Cristo, ele morreu e ressuscitou e tornou a viver. Foi o Senhor. Ele tornou a viver. Então ele que está nos falando acerca desses itens aqui da igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, no versículo 9. A tua pobreza, porém tu és rico. Então o Senhor conhece a tribulação dos cristãos, conhece a tribulação a qual vivemos. A igreja de Esmirna, ela foi muito perseguida na época do Império Romano, e eram perseguições ali cruéis. O livro relata muito bem, com detalhes, o que acontecia ali nesse momento de perseguição. E eram sofrimentos físicos, não era apenas sofrimento na alma, mas eram físicos. Então eles passavam por torturas, alguns eram até queimados ali pelo Império Romano. Então a perseguição era muito grande, né? E o Senhor conhecia essa tribulação. Mas aqui tem um detalhe importante quando fala assim: a tua pobreza, mas tu és rico. Irmãos, isso é muito precioso, porque aqui a pobreza se refere a questões materiais, né? Por mais que nós possamos estar numa situação adversa, seja material, seja até emocional, um momento de tristeza, se a gente tem o Espírito, a gente estiver desfrutando desse Espírito, nós somos ricos. Então, não importa a situação exterior, muitas vezes o nosso homem exterior se corrompe, né? Se é danificado, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. Então é importante a gente ter isso no nosso coração, assim como a igreja de Esmirna. Passar por tribulações, o Senhor conhece a pobreza, mas é rico. Continuando no versículo 9: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sinagoga de Satanás. Agora, quem seriam esses que se declaram judeus, no entanto não são judeus? Para nos ajudar a compreender isso, vamos ler Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui nesse caso se refere aos judeus, né? Falando que os judeus não é só aquele que é exteriormente, ou seja, aquele que faz a circuncisão, aquele que pode até tentar cumprir ali todos os rituais, todas as coisas exteriores, mas sim é aquele que é interiormente, aquele que é no coração. Então aqui está se referindo a judeus, mas nós precisamos aplicar isso no nosso viver cristão, né? Porque o cristão de fato não é aquele cristão que é apenas exteriormente. O cristão genuíno é aquele que é cristão interiormente, aquele que de fato desfruta do Senhor, aquele que de fato tem ali a sua comunhão íntima com o Senhor, que deixa o Senhor conduzir a nossa vida. E aqui faz um alerta muito importante nesse livro, em relação a gente viver segundo o Espírito nos concede. Nós não podemos querer aparentar exteriormente ser grandes pessoas espirituais, sendo que muitas vezes não conseguimos chegar a esse nível, e sim buscar o Senhor e andar conforme o Senhor vem nos dando o crescimento de vida. Não precisamos nos preocupar de ser aceito pelos homens como cristãos genuínos, mas sim temos que ter nossa consciência limpa diante de Deus, consciência limpa diante do Senhor, para que o Senhor vá nos trabalhando, o Senhor vá nos usando e o Senhor vai nos aperfeiçoando. Timóteo também fala isso em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor,
que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então aqui Paulo estava demonstrando aqui Timóteo, né, na questão de visar o amor que procede de coração puro. Aqui o primeiro ponto é a importância de a gente poder passar pelos sofrimentos, assim como a igreja de Esmirna, com sinceridade diante do Senhor. E é importante que tenhamos um coração puro, que tenhamos uma consciência boa. Mais adiante eu vou falar mais sobre isso, porque para a gente poder passar pelos sofrimentos, passar pelas perseguições e perceber que é um trabalho do Senhor, é importante que a gente tenha a nossa consciência limpa, né? Nosso coração puro. E é por isso que o Senhor nos fala, né? Guarda o seu coração, guarda o seu coração. Se caso nós cometemos algum erro, precisamos buscar o Senhor para nos limpar e seguir firmes no Senhor. Por que isso, irmãos? Porque quando nós, muitas vezes, vierem perseguições, vierem tribulações, se a gente não tiver um coração puro, se a gente não tiver uma consciência limpa, a gente vai ficar em dúvida se é uma consequência de um erro que cometemos, se é a consequência de um pecado, ou se é o trabalho do Senhor na nossa vida. Então precisamos buscar a palavra cada vez mais, buscar emergir na palavra, para estar sendo limpo das impurezas, para estar sendo limpo o coração, para que a gente possa ter essa clareza de que nós estamos sendo provados e aperfeiçoados por amor do Senhor. Nós estamos sendo aperfeiçoados e limpos para poder servir ao Senhor. Voltando agora para Apocalipse, capítulo 2, voltando para a igreja em Esmirna, no versículo 10 ele fala, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não podemos temer as provações. Com Cristo tudo é possível. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui em Apocalipse, ali no Apocalipse capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, diz para a gente não temer as provações que a gente tem que passar, né? E aqui Pedro fala para a gente exultar, se por breve tempo. E aqui Pedro, ele até cita assim no livro, Pedro foi até bondoso, né? Que ele fala assim, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas nós conhecemos a nossa natureza caída. Creio que todos os cristãos, todas as pessoas, todo homem tem sua natureza caída. O pecado entrou no homem ali no jardim do Éden, né? Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado entrou no homem, quando a natureza maligna entrou no homem, o homem passou a ter a necessidade de ser limpo, ser purificado e ser trabalhado. Então, na verdade, Pedro fala assim, necessário, mas nós sabemos que é necessário que ocorra essa limpeza, né? Que ocorra essa purificação. Então, em um breve tempo, gosto desse tempo, de breve tempo, porque o que é o tempo que nós passamos aqui na terra comparado à eternidade, né? Então vale a pena passar por isso com Cristo. Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então é importante a gente ter esse viver de buscar o Senhor, de congregar com os santos, de buscar servir o Senhor, imergir na palavra, entrar na palavra mesmo, ter uma comunhão genuína com o Senhor, para que a nossa consciência esteja limpa, para que nosso coração esteja puro, para que a gente possa ter essa plena convicção de que o Senhor está permitindo as tribulações, para que a gente possa crescer e ser edificado com o Senhor, e ser purificado para cada vez ser mais útil na mão do Senhor. Seguindo em Apocalipse capítulo 2. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A questão aqui também, no versículo 9, é quando
fala sobre o inimigo de Deus, usa a expressão Satanás, né? Sinagoga de Satanás. Aqui no 10 fala: eis que o diabo está para lançar em prisão. Satanás quer dizer adversário, né? Adversário de Deus. E o diabo é acusador. Então Satanás, o diabo, o adversário, né? O adversário de Deus, ele é muito maligno. Ele é adversário de Deus. Ele não quer que a gente cresça em vida, não quer que a gente atue, não quer que a gente desfrute do Senhor, para que a gente possa pregar o Evangelho, porque as pessoas no mundo estão sendo manipulados por Satanás, estão sendo utilizados por Satanás. Então, a partir do momento que a gente prega o Evangelho, que a gente leva vida para as pessoas, o Espírito toca nas pessoas, é uma alma a menos ali que é tirada, que pode contribuir para o avanço do Evangelho. E por outro lado, ele é o diabo, ele é o acusador. Ele está de dia e de noite procurando erros que nós possamos cometer. Para quê? Para estar nos acusando. Então muitas vezes a gente tem que se voltar para a palavra, tem que se voltar para o Espírito, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Então o Senhor é nosso advogado, Ele que nos perdoa, Ele nos limpa, Ele é que nos justifica diante de Satanás. Então nós precisamos estar ali recebendo a luz da palavra, para que quando errar possamos nos arrepender, tocar no Senhor, para ser limpo e se livrar dessa acusação do inimigo e poder avançar no Senhor. Muitos momentos a gente pode às vezes falar palavras indevidas, e aí Satanás vem acusar. Nós podemos às vezes brigar, uma briga conjugal, né? Se achar um marido ruim, uma esposa ruim, aí Satanás vai lá acusar, para que possa derrubar o seu desfrute diante do Senhor. Às vezes a gente é duro com o filho, às vezes os filhos adolescentes respondem os pais, e aí vem Satanás acusar, querendo mostrar que nós não estamos no caminho do Senhor. Nesse momento nós temos que buscar a luz do Senhor e o sangue do Senhor e se arrepender, buscar a reconciliação, para que a gente possa avançar no Senhor e não deixar que o inimigo nos deixe travados no serviço ao Senhor. Temos que estar sempre avançando. Então, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui representa 10 períodos da igreja de muito sofrimento, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte, nós temos que suportar, estar firmes até a morte. As pessoas ali naquela época, eles morriam por Cristo, eles davam a vida por Cristo. E hoje muitas vezes, por coisas muito menores, a gente não busca o Senhor. A gente quer às vezes parar de congregar, se afastar. Irmãos, temos que nos arrepender e valorizar a palavra viva do Senhor, a palavra rica, as reuniões, estar com os irmãos, pregar o Evangelho, porque está tudo disponível. Hoje nós podemos pregar, nós não estamos sendo perseguidos fisicamente, nós estamos sofrendo fisicamente, nós podemos ali avançar no Senhor. Embora tenha as perseguições na alma, na mente, que muitas vezes nos desanimam, nos deixam tristes, mas nós precisamos avançar no Senhor. Quero ler uns versículos que estão também em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 15. Senhor Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 12 até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, bem-aventurado o homem que suportar com perseverança a provação. Então aqui já mostra que a provação, quando vier, não vai ser bem passageira assim, porque se tem que ter perseverança, a gente tem que suportar. Então, irmãos, qualquer situação que você esteja passando agora, nesse momento, na fase da sua vida, e que muitas vezes a gente fica prestes a querer desistir, irmãos, suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, aí é um ponto importante também, nós temos que estar buscando o Senhor, para o Senhor nos iluminar, porque é uma aprovação. Então quando chegou no estágio ali que o Senhor permitiu para a gente ser aprovado, e a gente é aprovado, aí nós vamos receber a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu ao que os amam.
né? Então tem aquela aprovação para a gente receber ali a coroa quando o Senhor voltar, mas a cada fase da nossa vida que vem uma aprovação, são pequenas provações que vão surgindo. Cada uma que a gente passa com o Senhor é como se fosse um nível que a gente vai passando. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e a gente vai sendo aperfeiçoado e trabalhado até chegar no estágio que o Senhor colocou para nós. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Senhor Jesus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então cada um de nós é tentado pela própria cobiça. A importância de preencher os vazios que nós temos, né? Aí quanto mais a gente busca o Senhor, mais a palavra do Senhor, mais esse vazio é preenchido. Se esse vazio não está preenchido com o Senhor, com Cristo, o que acontece? Aí vem a nossa mente, vem as cobiças, e as cobiças começam a nos tentar, começam a querer nos fazer cair, e muitas vezes nós podemos tropeçar, porque não preenchemos esses vazios que temos dentro de nós com a vida do Senhor. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 ainda. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero frisar essa questão de ser fiel até a morte e da perseverança. Muitas vezes os cristãos, por não conseguir compreender a vontade de Deus, não conseguir compreender o que está no coração do Senhor, muitas vezes se afastam da presença do Senhor. E o afastamento da presença do Senhor tem muitas formas. Às vezes o cristão pode parar de ler a Bíblia, pode parar de orar, pode parar de congregar, parar de ouvir hinos. E isso é muito perigoso, porque o que vai nos dar clareza é permanecer junto à presença do Senhor. Uma passagem que nos mostra muito claro isso é João capítulo 6. João capítulo 6, no versículo... Vou ler a partir do versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então nessa passagem o próprio Senhor, o próprio Cristo, Jesus, falou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Olha só a passagem. Hoje a gente lê a Bíblia, a gente compreende as Escrituras e percebe, e a gente sabe, através de muito tempo de leitura, de estudo e de pessoas nos ensinando, interpretando, o que quer dizer isso. Mas imagina as pessoas na época ouvindo o Senhor falando que teria que comer a carne dele e beber o sangue dele para ter a vida eterna. Então isso aqui impactou as pessoas aí na época. No versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E aí no versículo 65, e prosseguiu: por causa disso é que tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concebido. Aí no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aqui muitos, por não compreenderem a vontade do Senhor, eles
abandonaram o Senhor. Eles saíram da presença do Senhor, né? Mas louvado seja o Senhor pelos apóstolos, 12 apóstolos, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, então muitas vezes, mesmo sem compreender o que o Senhor quer para você naquele momento, é importante que a gente continue ali na presença do Senhor. Se não compreendeu, continua na presença do Senhor, continua indo nas reuniões, continua congregando, para que o Senhor possa iluminar o coração, para que o Senhor possa clarear a vontade dEle e para que o Senhor possa dar graça no momento da tribulação, no momento da perseguição. O que o Satanás, o diabo mais quer, o Satanás mais quer é que a gente se afaste das coisas que nos levam a Deus. Então, um desses princípios básicos aqui da igreja de Esmirna, né, é a perseverança. Apocalipse capítulo 2, voltando. Conheça a tua tribulação, no versículo 9, a tua pobreza. No versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Aí continua no versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aconteça o que está acontecendo, pode estar uma tempestade, um terremoto na nossa vida, mas precisamos ser fiel ao Senhor. As coisas exteriores não podem atrapalhar nossa comunhão com o Senhor. Ele tem que ser fiel até a morte, fiel ali à palavra, fiel ao serviço ao Senhor. Ser fiel até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida. Amém? Então é a perseverança, ser fiel e continuar sempre andando nos caminhos do Senhor. Por mais que não esteja compreendendo a situação, devemos permanecer no caminho do Senhor, tocar no Espírito, porque ali, através do Espírito, a gente consegue desfrutar da eficácia da ressurreição do Senhor, a eficácia ali da morte e da ressurreição, também do seu padrão, do seu viver humano aqui na terra, podemos ser aperfeiçoados e crescer em vida. Então, que eu encorajo os irmãos a estarem lendo o livro, tem muito mais pontos. Os outros capítulos, quando fala da igreja em Éfeso, a questão do primeiro amor, a igreja em Esmirna, a questão das perseguições, de se manter firme no Senhor, de perseverar no Senhor. Tem pontos preciosíssimos que não dá para a gente colocar tudo em uma mensagem, mas aqui é apenas uma porção para encorajar os irmãos a desfrutarem também da palavra escrita, ruminar e desfrutar da Bíblia. Amém? Jesus é o Senhor.